O exame Chunin é um dos arcos mais lembrados de Naruto, e todo mundo adora falar das lutas, da tensão dos personagens que se destacaram. Mas tem um detalhe que muita gente passa por cima ou até interpreta errado. A primeira fase, o teste escrito, comandado pelo Hibiki Morino. Esse momento é frequentemente citado pela fandom como se tivesse um erro muito grave. Mas isso é porque as pessoas não entendem o propósito real da prova e tratam de forma superficial. Mas e se a gente parar e analisar com calma, percebendo o que é dito e o que é mostrado no mangá, dá pra ver que faz todo sentido dentro da lógica ninja da obra. Então fica comigo que eu vou explicar sobre tudo isso. E no final do vídeo, você vai ver o verdadeiro e real propósito dessa parte do exame Chunin. Bora lá! Logo de cara, a gente precisa lembrar que o Hibiki não foi escolhido por acaso como examinador. Ele era o chefe da divisão do interrogatório da Folha. Um cara com uma bagagem pesada, um estilo de trabalho focado em pressão psicológica e obtenção de informações. Ou seja, o teste não ia ser simplesmente sobre responder perguntas de forma tradicional. O próprio discurso inicial dele já entrega isso. Ele fala: se os examinadores suspeitarem que estão colando, serão descontados 2 pontos. Isso quer dizer que se você colar, não seria desclassificado, e sim perderia pontos, como se fosse ser avaliado a forma que você iria conseguir as respostas. Mas veja o vídeo até o final, porque eu vou explicar o porquê que o Hibiki permite que essas colas aconteçam. Mas olha a sutileza dessa frase. Ele não disse que era proibido colar. Ele disse que era proibido ser pego. Isso por si só já muda tudo. O que muita gente não percebe é que o objetivo do teste era justamente você colar. O que estava sendo avaliado não era se você sabia a resposta, mas sim a sua capacidade de usar habilidades ninjas para obter informações. É como uma simulação de uma missão real, onde você precisa extrair dados do inimigo sem chamar a atenção. O Hibiki e os outros examinadores estavam atentos o tempo todo, mas não estavam atrás de quem estava usando técnicas ou estratégias inteligentes para colar. Eles estavam atrás de quem tentasse colar de forma simples, amadora, como um civil faria. Agora voltando para falar dos examinadores. O que eu disse antes explica porque durante a prova a gente vê um monte de personagens usando jutsus de forma escancarada, como o Neji usando o Byakugan, o Shino mandando seus insetos acharem as respostas, o Kankuro controlando a marionete, o Gaara usando a areia para transferir as respostas, e ninguém foi eliminado por isso. Em contrapartida, quem estava tentando olhar para o lado de forma óbvia, sem qualquer estratégia, era marcado para ser cortado. A única vez que vimos alguém quase se complicar foi o próprio Naruto, que tentou olhar para a prova da Hinata de maneira super descarada. Outro ponto é que os próprios alunos não sabiam dessa regra oculta. O discurso do Hibiki era feito para colocar pressão, para que eles pensassem: se eu tentar colar, vou ser pego. Isso fazia parte do teste. A tensão psicológica fazia com que muitos desistissem antes mesmo de tentar. Vários competidores acabaram levantando e entregando a prova porque não conseguiam pensar de uma forma segura para obter as respostas. E adivinha? Esses foram os verdadeiros eliminados, os que não conseguiram colar de forma eficiente, ou que se deixaram levar pelo medo. E isso é tão bem feito no mangá, que até quem está assistindo ou lendo pela primeira vez é pego no truque. A gente, assim como Naruto, acha que colar é proibido. E aí, no final, quando Hibiki revela a verdadeira intenção da prova, tudo faz sentido. Ele explica que a habilidade de conseguir informações é essencial para um ninja, porque muitas missões dependem de inteligência, infiltração e coleta de dados. Um ninja que não consegue fazer isso está basicamente fadado ao fracasso. Esse conceito se conecta com o próprio mundo de Naruto. A vida ninja não é só luta e jutsu, ela também envolve espionagem, sabotagem e manipulação. E a primeira fase do exame foi justamente um filtro para separar os que sabiam agir como ninjas de verdade. Agora que já nos desfizemos da maioria dos casos inúteis, só faltam 15 minutos. Chegou a hora do evento principal. Agora, o problema é que muita gente da fandom está mais focada em procurar defeitos na cena que tentar entendê-la.
e acabam achando que essa prova foi sem sentido ou mal escrita, quando na verdade foi uma das partes mais inteligentes de todo o arco. Se a gente juntar os fatos, Hibiki como especialista em interrogatório, a frase "quem for pego colando" sendo ambígua, ninjas infiltrados com a resposta, a tolerância com o uso de jutsus e a pressão psicológica que eliminou mais gente que qualquer outra coisa, dá pra ver que não tem furo nenhum aqui. O Kishimoto construiu um teste que não precisava ser repetido todos os anos, porque cada examinador coloca sua própria marca. E naquele ano, o Hibiki quis avaliar o que ele mais entende. O que realmente definiria quem passa ou não é o último desafio que o Hibiki representa, a chamada última pergunta. E nesse momento é que a prova deixa de ser apenas um teste de habilidade e se transforma num verdadeiro teste psicológico. Um jogo de pressão mental que revela o verdadeiro valor de um ninja. Ou seja, tudo que foi feito antes era só um aperitivo para o verdadeiro e derradeiro teste. Não importa se você foi pego colando ou não, isso nunca foi importante para o Hibiki. Esse detalhe é essencial, porque não é sobre conhecimento, e sim sobre enfrentar uma escolha que poderia mudar o rumo da carreira de um ninja e de cada um. É um teste que coloca o participante diante do medo de perder tudo ou da coragem de arriscar, mesmo sem saber se vai conseguir. Mas mesmo assim, precisa seguir em frente. Essa pressão é algo que faz parte da vida de um chunin, diferente de um genin, que geralmente é protegido e atua em missões mais simples. Um chunin precisa liderar, tomar decisões rápidas e assumir riscos que podem custar a vida dele e de muitas pessoas. Muitas vezes, essas decisões são feitas com informações incompletas, em cenários perigosos e sob ameaça constante. E é exatamente essa sensação que o Hibiki recria no exame, a insegurança de não saber a resposta e o peso de uma escolha irreversível. E é aqui que entra o papel decisivo do Naruto. Mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, ele se recusa a desistir. A fala dele é cheia de convicção e espírito indomável. Inspira todo mundo na sala a permanecer. O Naruto basicamente personifica o que Hibiki queria ver. Alguém que, mesmo diante da possibilidade de perder tudo, encara a situação de frente sem hesitar. Para Hibiki, esse é o verdadeiro valor de um ninja. No fim, o exame escrito nunca foi sobre acertar ou errar, mas sobre a decisão de ficar. Quem desistiu provou que ainda não estava pronto para lidar com o peso das escolhas críticas. Quem ficou mostrou que tinha mentalidade para enfrentar situações adversas no campo de batalha. Isso explica porque Naruto, que não respondeu nada na prova, passou com mérito. Ele demonstrou exatamente a postura e que se espera de um chunin, que é agir como um verdadeiro ninja. Então, galera, essa prova não teve furo nenhum. Os ninjas poderiam colar. Os examinadores viram eles colando, mas fazia parte da prova. Só seria eliminado aquele que fossem pego colando mais de uma vez, ou ninjas que foram pegos colando de forma simples. Então, se você escutou de alguém que essa parte da prova não tem sentido, mande esse vídeo para esta pessoa. Aproveita e já deixa um like também, se inscreve no canal para ajudar, deixa nos comentários se você concorda ou não concorda, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!